Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Nesta segunda-feira aqui, dia 12 de setembro, vamos aqui voltar ao assunto, né, que está sendo aí bombástico no momento, que está sendo da Lunk, tá? A gente tem que lembrar aqui no nosso canal, galera, que a gente está tocando muito nesse assunto aqui, como lá atrás também nós tocamos sobre a Luna, né? A gente tem que saber que o problema que teve da Luna, quando ela perdeu o PEG, que a stablecoin caiu, aquilo tudo ali, isso também foi um grande agravante para todo o mercado cair. Todos os cenários que estão aí, problemas de taxa de juros no mundo, né? Conflitos e outras coisas a mais, lógico que fizeram o mercado cair. Mas a gente sabe que o problema lá da Luna lá atrás, quando ela caiu, desesperou, que depois se originou a nova Luna na Terra 2.0 e a Terra Classic, foi tudo originado lá por aquele problema da Luna lá atrás que despencou, que se gerou, criou aqui esses dois ativos e eles ajudaram muito o mercado a ficar temeroso, tá? E agora a gente está vivendo também uma especulação em cima desses dois projetos, que são projetos especulativos que ainda pertencem no fundo ao cara lá que é o Ducon, né? Mesmo as pessoas dizendo que isso daqui não pertence ao Ducon e Terra Classic, é errado, tá? Ela pertence ainda à Terra Labs aqui, que é do Ducon, tá? A comunidade ela só tem ali o poder de ficar votando, decidir o que faz, mas tem que pedir a benção a ele no final, tá? Então o que a gente vai falar aqui, galera, é do efeito manada. E a gente vai mostrar aqui, como sempre a gente traz aqui no nosso canal, a gente traz explicativos aqui, a gente traz desenhado, vamos dizer assim, algumas coisas assim, justamente porque a gente não faz nada no achismo no nosso canal, entendeu? Nosso canal aqui a gente sempre vai trazendo, mostra a matemática, mostra aqui no desenho, para ficar bem explicado. A gente, nosso canal que fala ali, a pessoa fica só mexendo no gráfico ali, ó, porque isso aqui vai bombar, que vai subir, vai cortar 200 zeros e nunca acontece nada, tá? Antes de tudo, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal e peço sempre aqui, galera, quem puder ajude com o Pix no nosso canal para a gente continuar com esse trabalho nosso que a gente faz aqui, conteúdo explicativo, tá? Não vendemos cursos, não fizemos nada patrocinado de mineradora, nada para enganar nossos inscritos. Então a gente prefere pedir um Pix, quem puder fazer um Pix de R$ 1, R$ 2, R$ 5, o que puder aí, quem tiver ganhando dinheiro com alguma dica do nosso canal, também contribua aí que ajuda a gente, tá? Isso aí fortalece a gente a produzir esse conteúdo de qualidade, tá? Então eu já tinha feito um vídeo no passado, galera, do efeito manada, tá? E o que é o efeito manada? A gente vai fazer um coisa aqui. O efeito manada é quando você tem uma série de pessoas, muitas vezes são pessoas que não estão no mercado, né? E começam a seguir uma tendência muito forte, a pessoa começa a fazer uma especulação, as pessoas começam a seguir de olhos fechados essa tendência, tá? E essa tendência do efeito manada, ela tem um efeito contrário também, porque as mesmas pessoas que entram no efeito manada quando um ativo está subindo, elas também, não estarem preparadas com o mercado, elas também entram no efeito manada para descer. Ou seja, quando o mercado começa a cair, elas entram no desespero e entram no efeito manada na queda. E isso, às vezes, acelera ainda mais a desvalorização de um projeto, tá? Estamos dando aqui, como eu te falei, o exemplo da Lunk, tá? Só que esse daqui vale para outros projetos que aconteceu, tá? A gente tem que lembrar também aqui, galera, que o efeito manada, ele é feito não só por comunidade. Muitas comunidades aí, quando você tem um projeto que tem comunidades muito grandes, a incidência da manipulação, de tentar fazer o efeito manada é maior, tá ok? A gente pode ver aí, por exemplo, canais de YouTube também. Vocês têm que, eu sempre falei, galera, prezem para procurar canais que sejam sensatos. Não vão naquele efeito manada desses canais que está sempre dizendo que um ativo vai explodir, vai à lua, vai cortar 5-0, você vai cair em furada. Um canal que ele vai chegar lá, vai analisar o projeto, não, esse projeto aqui pode sim, pode dar bem. O cara fala isso, tá? Num projeto, quando ele não pega a hypada, por exemplo, aqui, a Lunk, ela estava valorizando, e eu era um dos pouquíssimos canais, tá? Se tivesse mais uns dois aí, era muito, que falavam que ela ia cair, que ela não ia sustentar aquilo, tá? Todos os canais falaram que ia subir, que ia chegar a 1 centavo, tinha até canal que estava falando $1, né? Muita gente falou em $1, né? Mas canais assim, quando ela caiu, todo mundo mudou de discurso. Não, isso é uma correção, não sei o que mais, mas ninguém falou isso antes. Esse que é o problema. Outra coisa também que vocês têm que ficar atentos antes de eu ir para esse lado aqui, é canais sensacionalistas do YouTube, sabe? Por exemplo, todo mundo que falava de Baby Doge, esqueceram de Baby Doge. Agora eles só falam de Lunk. Eles vão para onde o negócio está apontando bem. Como a Lunk está caindo, se a Lunk cair mais ainda, a tendência é de voltarem para Baby Doge, tá? E quando você vê aqueles cards de apresentação que fala assim, ó, olha o que a Binance postou, olha a notícia que saiu, pulem fora, galera. Porque é o seguinte, você tem que botar uma notícia ali que é coerente que você vai falar.
Tá? Se você está botando uma coisa sensacionalismo no teu card para chamada e no final não tem dentro, o que acontecia com a Baby Doge? A Baby Doge, aquela listagem, desde dezembro do ano passado. Olha o que o CZ falou, olha o que a Binance postou, é hoje, olha o cachorro, e nada saía. Tá? Agora está sendo a mesma coisa. A Binance ela já lançou uma nota oficial dizendo que ela não vai ter queima dentro da corretora. Pode ser que ela mude de opinião, mas a nota oficial dela até agora é essa, que as queimas dela serão apenas nas retiradas, tá? As taxas, no caso, para queima serão apenas na retirada. E muitos cards estão aí, ó. Olha que a Binance acabou de postar, fazendo sensacionalismo. Ela já postou uma nota oficial. E os canais ficam isso daqui para dar view. Ou seja, o canal que está querendo enganar um inscrito, pô, caramba, isso daí não segue isso, senão você vai no efeito manada, tá? Voltando aqui agora, o que é, galera? Entenda o seguinte, o que é o efeito manada aqui, por exemplo? Estamos aqui, ó. Botamos um exemplo aqui de um ativo que estava custando 1 centavo de dólar. Não um centavo aqui para ser R$1, dólar, mas seu pai que é dólar, né? 1 centavo, né? E esse ativo, ele chegou ao seu pico aqui de 20, né? E vamos supor que você poderia estar especulando isso daqui, que ia chegar a 10 dólares, tanto faz, tá? Eu aqui simulei os valores, tá? Vamos supor que ele esteja subindo 1 centavo, depois passou a 5, 10 centavos, 13 centavos, 18 centavos e bateu 20 centavos. O que acontece? Se esse ativo for de especulação, tá? Não, se fosse um ativo normal, tudo bem, ele poderia estar subindo, oscilar, subir. Mas vamos dizer que esse ativo aqui seja aquele de especulação, que às vezes muitos canais ou pessoas estão dizendo, ó, esse ativo é especulativo, toma cuidado, mas tem outras pessoas que estão induzindo a você entrar nesse ativo. Esse ativo vai valorizando, vai valorizando, vai valorizando. Você está tendo os avisos. Aí ele chega aqui a 20 centavos. O que acontece? Quando ele começa a cair, vai ter o efeito manada na queda. Por quê? As pessoas que foram entrando aqui foram pessoas que não foram vendo os avisos, foram entrando de olhos fechados e foram comprando, comprando, comprando. E o ativo foi subindo porque estava tendo uma massa compradora muito grande, tá? O que acontece é que quando ele começa a cair, vai ter um efeito manada a partir de um momento. Por quê? Quando ele está em 20 centavos e cair para 18 centavos, pô, beleza, ele está em 20, caiu para 18, chegou num topo, é uma correção. Quando ele começa a cair para 13 centavos, as pessoas falam assim, pô, essa correção já está ficando meio esquisita, né? Está caindo muito. E as pessoas já começam a ficar em alerta, tá? Quando ele começa a cair do 13 para outro degrau, tá ali em 12 alguma coisa, o pessoal que comprou a 10, 9, começa a vender correndo. Sabe por quê? Porque elas começam a falar assim, caraca, isso daqui já está caindo a níveis alarmantes. E elas começam a vender. As pessoas que começam a ficar embaixo começam a falar assim, vou sair aqui porque ainda estou no lucro. E começa a vender. Só que quanto mais as pessoas que estão abaixo começam a vender, maior a escadaria vai descendo também. É o efeito manada. O que vai acontecer? O efeito manada ele serve para cima como para baixo. Se fosse um ativo não especulativo, as pessoas, mesmo caindo, as pessoas segurariam. Não, porque esse ativo pode subir aqui normalmente, tá? E o que a gente vai explicar aqui desse lado aqui é o seguinte, o que é uma correção, a diferença de uma correção de uma queda. Por exemplo aqui, a Lunk hoje, ela está custando aqui cerca de 35, né? Tá um pouquinho menos, tá? 33 e 33 e 38, quase 34, né? Mas aqui a gente está mostrando que ela está, um exemplo, 35, tá? Ela chegou nessa alta que ela teve agora, nesses dias, a 58, tá? Então, para a gente ter uma ideia, se ela chegar aqui a 29, ela teria perdido 50% do teu valor em 2, 3 dias, tá? 4 dias, 3, 4 dias, não sei. Por aí. 50% do valor, galera. Tem uma coisa, tem gente aí, canal, tem muitos que não sabem de nada e fala que é correção. Cara, para vocês aprenderem o que é correção e queda. Correção é quando o teu ativo está subindo, 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 ele dá uma leve caída e volta a subir, ganhando força. Aí ele vai ter uma caída, pode ser até mais acentuada que a da outra, e depois ele recupera e sobe. Às vezes ele pode não recuperar, mas ele pode se lateralizar por um tempo. Só que a gente tem que se atentar a uma coisa. Essas pequenas caídas que ele dá aqui, que a gente chama de correção, às vezes são quedas de quê? De 5%, 10%, com muitas vezes pode dar até 15% ele recuperar. Mas com 15% às vezes é até difícil, tá? Essa correção, ela às vezes tem um padrão, tá? Aqui eu botei basicamente que ela continuou subindo, mas isso não quer dizer que ela vai continuar subindo, tá? Ela pode subir, descer e aí ela se lateralizar por um bom tempo. Isso ela fez uma correção e parou de subir. Aqui eu botei que ela estivesse continuando a subir, tá? Mas correções são isso, quando você vem numa subida e de repente você faz aquele famoso morrinho, tu vai, sobe e dá uma queda, tá? Aí você viu
que em determinado momento teve pessoas que começou a fazer lucro, tá? Geralmente esses aqui são ativos que não tem tantas baleias que despejam, tá? Mas sim há uma grande quantidade de pessoas que chegam em determinado momento e começam a fazer lucros. Eles dão uma queda. E por que depois ele continua a subir? Porque as pessoas continuam a comprar porque acreditam que esse ativo vai continuar a subir, tá? E ele mantém essa subida, tá? Agora, quando um ativo ele passa desses 15% que eu botei, que já é uma coisa alta, ele chega a 20%, 30% de correção, isso já não é correção. Como eu falei aqui, né? É correção, mas não é. Isso passa a ser de desvalorização, vamos dizer melhor. Ele passa a ser queda, tá? Um ativo não corrige 30%, tá? Porque quando ele desce 30%, ele está perdendo uma coisa muito maior do que ele subiu, tá? Só um exemplo, se você ganhou 100% e perdeu 50%, é a mesma coisa, você volta a zero basicamente, tá? Então é aqui que a gente está falando. Se um ativo ele vem subindo, como nem subiu aqui nesse exemplo aqui, quando ele chega no topo dele, ele só despenca, isso não é correção, isso é queda. E ainda mais se ele passar de 15%. Um exemplo que a gente tem aqui agora é que a Baby Doge já está o quê? Em quase praticamente 40% de desvalorização, tá? Se ela bateu 40% de valorização, isso não é correção, isso é queda. Ela pode até voltar a se recuperar aqui e subir. Ah, pessoas comprando embaixo subir. Mas isso nunca vai ser correção. Isso é queda, tá? E como eu te falei, se ela chegar aqui a 29, no final 29, por exemplo, ela passa a ter 50% de desvalorização. Isso é queda, representa queda, galera. É longe de você estar em 10%, que seria uma correção. Aí eu fico naquele exemplo. Quem chegou e comprou ela aqui no topo, esperando que ela ia chegar muito mais, porque o alvoroço, o efeito manada estava levando as pessoas a entrarem porque ela ia chegar a 1 centavo no mínimo, né? Tem gente que está dizendo que 1 centavo ela chegaria agora, já, mês que vem, tá? E $1, quem sabe, aí não sei quando, tá? Essa pessoa que colocou $10.000 aqui, ela hoje já está com $5.000 em questão de 3, 4 dias, tá? Então, isso daqui é uma perda tremenda. Você não vai falar que o cara que colocou $10.000 no ativo e agora virou $5.000, você vai dizer que isso daí simplesmente é correção. Isso não é correção. Se ele botou $10.000 e os $10.000 virou $9.000, aí você diz que é uma correção, tá? Agora, $10.000 virar $5.000, se for o caso, tá? Isso não é. Isso se chama queda mesmo, tá? Desvalorizou e isso significa queda, tá? E quem comprou aqui no topo simplesmente agora está preso, esperando o ativo ter que revalorizar tudo. Aí você vê, se ele saiu de 58 e foi para 29, esse cara que botou $10.000, ele perdeu 50%. Mas veja a diferença depois para subir. Ele agora, para voltar a recuperar isso, ele precisa que o ativo valorize o quê? 100%. Ó, olha a diferença de que é para subida para descida. Ele precisa simplesmente agora que o ativo volte a valorizar 100%, que não é simples, que tem que entrar uma quantidade muito grande de dinheiro, para ele simplesmente recuperar o que ele tinha alguns dias atrás. Por isso que o efeito manada, às vezes, é perigoso. Você entra com os olhos fechados, o cara vai lá, pega empréstimo, bota tudo, porque ele acha que aquilo ali vai chegar a um valor absurdo. Por quê? Porque está tendo especulação, está tendo sensacionalismo de várias pessoas, de comunidades, de youtubers que estão querendo surfar nisso e fazem um montão de gente entrar. As pessoas entram de olhos fechados confiando nessas pessoas e depois caem. Depois, quando cai, ela fala assim, olha só, isso daqui não era recomendação nem de compra nem de venda. É a primeira coisa que falam. Tá? Isso daqui não era recomendação nem de compra nem de venda. Ah, ia ter correção. Mas antes eles falavam que não era recomendação de compra de venda. Mas se não é recomendação de compra de venda, por que tá toda hora falando no ativo todo dia? Olha a novidade, vai explodir. Cara, isso daí indiretamente é uma recomendação de compra. Tá? Se você não quer recomendar de compra, você fala lá com o ativo. Ó, esse ativo aqui tenha cuidado, entre inflacionado, ele pode valorizar 200%, 300%. Você não vai falar que o negócio vai valorizar 200.000%. Se você falar isso, como é que você não está dizendo que não é recomendação de compra, né? Aí também, né, galera? Então, fique atento a isso daí para você não ser enganado, tá? Vamos continuar vendo aí como vai rolar o mercado. Fica isso daqui para vocês como aprendizado, de vocês analisarem, tá? A gente tem um vídeo bom que a gente fez no passado aí, que era em relação ao efeito manada, tá ok? Então vamos aqui, ela está em 34 ainda, longe dos 58, mas ela vai precisar agora que entre nela. Para quem, por exemplo, ainda não, porque não chegou a 29, mas por exemplo, ela está com 2 bilhões e 100 de capitalização de mercado agora, o volume dela que chegou a estar menos de 1 bilhão já aumentou para 1 bilhão e 256, mas veja só, de manhã ela estava com um volume de 900 milhões de dólares, tá ok? E o valor dela estava em cerca de 36.
ela caiu e o volume aumentou. O volume também ele não quer dizer que quando o volume aumenta, somente o ativo vai estar valorizando. Pelo contrário, tá? O volume ele pode aumentar e aumentar tanto para queda do ativo como para subir. Se a massa vendedora tiver maior no momento, esse volume vai estar grande, mas o ativo vai estar despencando, tá? Se a massa compradora, o valor estiver aumentando, tiver maior, esse volume também vai aumentar e aí sim o ativo vai aumentar. Então, quando você vê o volume que está crescendo, nem sempre é para valorização. Às vezes o volume cresce e isso indica desvalorização. Então, isso também vocês têm que ficar bem atentos, tá ok, galera? Então, abraços aí e até mais aí.